A igreja de Esmirna, fiel até a morte. O que isso significa para nós hoje? Você já se sentiu perseguido, injustiçado ou pressionado por causa da sua fé? Hoje, vamos entender a mensagem que Jesus enviou à igreja de Esmirna, uma comunidade cristã que enfrentava sofrimento real, pobreza extrema e perseguição mortal. E ainda assim, Jesus não os repreende. Pelo contrário, ele os encoraja a serem fiéis até o fim. Essa carta é curta, mas poderosa. E pode transformar o modo como você vê as provações da vida. Jesus começa dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que essa introdução? Porque a igreja de Esmirna estava sofrendo e temendo a morte. E Jesus lembra que ele é eterno, e já venceu a morte. Ou seja, eu sei o que vocês estão passando. E eu sou a prova de que a morte não é o fim. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna era uma igreja materialmente pobre, talvez por perseguição ou exclusão social. Mas Jesus diz que eles são ricos aos olhos do céu. Ele também fala de uma sinagoga de Satanás, indicando que alguns grupos religiosos estavam atacando os cristãos falsamente, tentando destruí-los por dentro e por fora. Jesus está dizendo: eu vejo o que está acontecendo. Nada escapa aos meus olhos. Jesus então revela algo assustador. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser provados. Eles não seriam poupados do sofrimento. Mas Jesus dá uma ordem que ecoa até hoje: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não é apenas fidelidade em tempos bons. É fidelidade até o fim, mesmo que isso custe tudo. E para quem vence, Jesus promete a vida eterna. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna representa todos aqueles que são fiéis a Jesus em meio à dor, à perda, à perseguição. Hoje, muitos cristãos ainda enfrentam sofrimento por sua fé. E mesmo que você viva em liberdade, talvez esteja enfrentando pressões, oposições ou dúvidas. Jesus está dizendo para você: eu vejo, eu conheço, e eu recompensarei. A dor passa, a injustiça passa, mas a coroa da vida é eterna. Você está vivendo dias difíceis? Está sendo provado na fé? Você já se sentiu esquecido em meio à dor? Já enfrentou momentos de sofrimento e pensou: será que Deus está vendo tudo isso? No capítulo 2 de Apocalipse, Jesus envia uma carta à igreja de Esmirna. Uma carta curta, mas extremamente profunda. Escrita para uma igreja pobre, perseguida e ameaçada de morte. Mas que recebeu de Cristo um elogio raro e uma promessa eterna. Esmirna era uma cidade rica, bonita e influente da Ásia Menor, atual Turquia. Mas para os cristãos, viver ali era um grande desafio. Eles eram rejeitados pelos romanos por se recusarem a adorar o imperador. E também perseguidos por judeus religiosos, que os acusavam falsamente. Enquanto a cidade era próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres e oprimidos. Mas Jesus começa dizendo: eu sou o primeiro e o último, estive morto e tornei a viver. Essa frase não é por acaso. Ela lembra que Jesus venceu a morte e que ele é Senhor acima de todas as circunstâncias. Jesus vê tudo. Jesus não promete uma saída fácil. Ele diz: o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser provados. Tereis tribulação. A tribulação viria, mas ela teria limite. Representa um tempo completo, porém curto diante da eternidade. Jesus não esconde a verdade. Mas ele também não abandona, ele fortalece. E então ele declara: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa promessa vale ouro. Ele não diz apenas: seja fiel quando tudo for fácil. Mas sim, seja fiel mesmo se te custar a vida. Essa coroa não murcha. É um símbolo da vida eterna com Deus, prometida àqueles que não negam sua fé. E ele ainda diz: viverão para sempre com Cristo. Perseguição como Esmirna. Mas talvez esteja passando por provações, dores, injustiças ou crises na fé. E Jesus te diz hoje: eu vejo a tua dor. Eu conheço o teu coração. E se você for fiel, há uma coroa te esperando. Ele não te chama a ser perfeito, mas a não desistir, a confiar até o fim. Se essa mensagem falou com você, escreve nos comentários: Senhor, me ajuda a ser fiel como Esmirna. Dedão para cima, curta esse vídeo,
taxa, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar firme na palavra. Jesus está contigo, até o fim.